O cheiro de enxofre e carne queimada nunca mais me deixou, nunca mais. Meu nome é Kleber, sou técnico de manutenção de pivôs centrais, e aquela noite, na Fazenda Santa Inês, era apenas mais um retorno tardio de um serviço rotineiro, ou assim eu pensava. Jairo, meu auxiliar, estava ao meu lado na cabine da velha S10, e o silêncio da estrada de terra era a nossa única companhia, além do ronco abafado do motor. A lua minguante mal cortava o negrume denso das árvores que formavam um túnel natural, apertado, conhecido pelos moradores da região como Corredor da Gameleira. Era um trecho de pouco mais de 1 quilômetro, mas que parecia se estender por uma eternidade, isolado, esquecido pelo progresso e pela luz. O trabalho tinha sido demorado, um problema complexo em uma das bombas, e já passava da meia-noite quando finalmente deixamos as cancelas da fazenda para trás. Eu estava exausto. Meus olhos ardiam, mas a perspectiva de um banho quente e uma cama limpa me impulsionava. Jairo, mais jovem, já ressonava baixinho, embalado pelo balanço suave da caminhonete. Aquele serviço extra havia nos rendido um dinheiro a mais, um bom dinheiro, mas também nos custou horas preciosas de sono. A escuridão era completa, total, e os feixes dos faróis da S10 pareciam engolidos pela noite que se fechava sobre nós, densa e pesada. A sensação de estar em um lugar tão remoto, tão apartado do mundo civilizado, começou a me incomodar sutilmente. Uma pequena pontada de apreensão, nada mais. Eu conhecia bem aquelas estradas, aquelas fazendas, aqueles atalhos. Nunca havia acontecido nada de realmente estranho antes. Nunca. A caminhonete balançava suavemente pelas irregularidades do caminho de terra batida. Eu gostava daquela S10, uma fiel companheira de tantas jornadas por ermos rincões. De repente, sem aviso, sem um espasmo, sem o menor sinal de falha, tudo apagou. Absolutamente tudo. As luzes do painel que indicavam a velocidade e o nível de combustível, os faróis que rasgavam a escuridão à nossa frente, o rádio que tocava uma estação de rock antiga, tudo se calou. O motor morreu, instantaneamente. Um corte seco, brutal, como se alguém tivesse puxado um plug invisível. Eu parei. Eu não entendia. Era como se a caminhonete tivesse sido desconectada do mundo, de qualquer fonte de energia, de qualquer vestígio de vida mecânica. A escuridão nos engoliu por completo, uma capa espessa e palpável que pesava sobre os ombros, sufocante. Jairo acordou sobressaltado, um grunhido de confusão escapou de seus lábios sonolentos. Ele se mexeu, tentando se orientar no breu. Que foi isso, Kleber? Ele perguntou, a voz ainda pastosa de sono, mas já carregada de um temor sutil que eu também sentia, um temor que crescia a cada segundo. Tentei ligar o carro novamente, mas a chave girava inerte, sem resposta, sem um estalo, sem o menor sinal de vida. O painel permanecia morto. As luzes internas também não acendiam. Estávamos cegos, surdos, imóveis no coração daquela noite sem estrelas, sem o menor vestígio de civilização por muitos e muitos quilômetros. O silêncio que se seguiu não era o silêncio natural do campo, o som dos grilos, o farfalhar das folhas. Era um silêncio opressor, pesado, que parecia sugar o ar dos pulmões, um silêncio que gritava para os nossos ouvidos. Foi então que ouvimos. Um som distante no início, quase imperceptível. Tum, tum, tum. Um galope. Não era um galope qualquer, era pesado, muito pesado, como se um animal de proporções gigantescas se aproximasse em uma corrida desenfreada pela estrada de terra. Meu coração começou a martelar no peito, um tambor descompassado e frenético. Jairo se encolheu ao meu lado, os olhos arregalados tentando perfurar o breu, os músculos tensos. O cheiro veio em seguida. Primeiro fraco, uma nota quase imperceptível, depois cada vez mais forte, mais denso, nauseante. Enxofre. E carne queimada, um fedor rançoso, doce e podre ao mesmo tempo, que parecia brotar da própria terra. Era o pior cheiro que eu já havia sentido em toda a minha vida, e ele entrava pelas minhas narinas, queimava a garganta, parecia se instalar dentro de mim, me corroendo por dentro. Os galopes se intensificavam, e o ar ficou pesado, quase elétrico, carregado de uma energia maligna. Era como se a própria noite estivesse vibrando em terror,
como se as sombras ao nosso redor tivessem ganhado vida e se tornassem um presságio. Então, eu o vi, uma forma imensa, escura, mais escura que a noite ao redor, que parecia absorver a pouca luz que ousava existir. Era como um cavalo, sim, mas não era um cavalo de verdade. Era feito de sombras e brasas, um contorno disforme que se movia com uma velocidade impossível, fantasmagórica. Não tinha cabeça. No lugar onde deveria estar a cabeça, havia apenas uma bola de fogo bruxuleante, incandescente, que parecia devorar a escuridão ao redor com seu brilho infernal, lançando sombras dançantes e aterrorizantes pelas árvores. Era gigantesco, muito maior do que qualquer cavalo que eu já tivesse visto, e seus galopes ressoavam em meu peito, em meus ossos, fazendo a própria caminhonete vibrar. Ele passou. Passou ao lado da caminhonete, a centímetros da porta do passageiro, tão perto que eu podia sentir o rastro de sua presença nefasta. O calor. Ah, o calor. Um calor insuportável, escaldante, como se estivéssemos dentro de um forno ligado no máximo, um calor que parecia queimar minha pele através do vidro, através da chapa metálica do veículo, deixando uma sensação de torpor e pânico. Eu podia sentir o cheiro da pintura se chamuscando, um cheiro adocicado de tinta queimada misturado ao enxofre e à carne podre. Jairo gritou, um grito abafado, rouco, de puro pavor, as mãos cobrindo o rosto, tremendo incontrolavelmente. A criatura não parou, não olhou, apenas galopou, desaparecendo na escuridão tão rapidamente quanto surgiu, deixando para trás apenas o fedor e o eco moribundo de seus cascos monstruosos. O silêncio voltou, mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Estava carregado com a memória daquela coisa, daquele calor infernal, daquele cheiro nauseante. Um silêncio que pesava, que sufocava, que gritava a ausência de vida e a presença de algo indizível. O motor da caminhonete tossiu, espirrou, engasgou, e as luzes, como por milagre, voltaram, fracas no início, depois mais fortes, como se acordassem de um pesadelo. Liguei a chave e o motor pegou de primeira, com um ronco familiar e salvador, como se nada tivesse acontecido, como se nunca tivesse parado por um segundo. Olhei para Jairo. Ele estava pálido, branco como um cadáver recém-saído da terra, os olhos vidrados, fixos em algum ponto invisível além de mim, uma lágrima solitária escorrendo por sua face marcada pelo choque, pela incompreensão, pelo terror mais puro. Ele tremia, tremia sem parar. Dirigia o resto do caminho em silêncio a 120 km por hora, rasgando a noite, sem olhar para os lados, sem ousar respirar fundo para não inalar o resquício daquele fedor que parecia impregnado na cabine, em minhas roupas, em minha própria pele. A adrenalina pulsava, me mantendo acordado, me mantendo em alerta máximo. No dia seguinte, Jairo não apareceu para trabalhar. No outro, ele pediu as contas. Disse que nunca mais pisaria em uma fazenda, que nunca mais trabalharia em lugar ermo, em lugar escuro, em lugar nenhum longe das luzes da cidade. Ele foi embora para outra cidade, para outro estado, e nunca mais o vi, nem ouvi falar dele. Eu nunca mais andei em estrada de terra depois que o sol se põe, nunca mais. Nem por todo o dinheiro do mundo. Não vale a pena. Eu ainda sinto o calor. Eu ainda sinto o cheiro, mesmo agora, depois de todos esses anos. Os 3 riscos vermelhos em minha face ardiam como fogo, uma tatuagem de desespero gravada na carne. O silêncio da madrugada ainda ecoando em meus ouvidos, mais do que qualquer grito, mais do que qualquer lamento. Meu nome é Enéas. Era no final do mês de maio, tempo de aguaceiros infindáveis que castigavam a região, quando um chamado de socorro me alcançou, vindo de uma propriedade quase esquecida às margens sinuosas do rio Atuá, bem nas entranhas verdes e úmidas do Pará. Um gerador velho, teimoso, havia cedido, uma máquina gigante de metal enferrujado, e lá fui eu, o mecânico azarado, rumo ao que parecia ser o fim do mundo conhecido, para um trabalho que mudaria para sempre a forma como eu via a escuridão. A viagem foi longa, horas a fio de estrada de chão batido, depois mais um trecho de canoa motorizada, rasgando as águas barrentas do rio. A fazenda, ou o que restava dela, era uma visão sombria, uma casa grande de madeira escura,
quase engolida pela vegetação densa, com janelas cegas que pareciam observar o nada. Havia uma sensação de abandono, um cheiro de terra molhada misturado a um ranço antigo, de coisa parada no tempo. O gerador estava instalado num galpão afastado, uma construção simples de tábuas velhas, cheirando a óleo diesel e mofo. A tarefa era árdua. Peças grandes, pesadas, precisavam ser removidas, limpas, algumas trocadas. A noite se aproximava rapidamente, trazendo consigo a escuridão profunda da floresta, um manto espesso que engolia a luz do sol sem aviso. O proprietário, um homem arredio de poucas palavras, sugeriu que eu pernoitasse por lá. Eu tinha comigo algumas ferramentas caras, peças sobressalentes que não queria deixar desassistidas. O galpão parecia a opção mais sensata para vigiar tudo. Estendi minha rede velha num canto, entre pilhas de sucata e ferramentas enferrujadas. No bolso da minha camisa, um maço de cigarro de palha, com o aroma característico do fumo. Senti um cansaço avassalador, um peso nos ombros, e logo a escuridão do sono me acolheu. Eu não sei quanto tempo se passou, mas acordei de repente. Não houve um barulho, não houve um estrondo, não houve um estalo. Apenas o silêncio. Um silêncio absoluto, tão denso que parecia sugar todo e qualquer som existente no universo. Não havia vento, não havia o canto de um grilo, nem o coaxar de sapos, nada. Era um vácuo sonoro, pesado, que sufocava os sentidos e me deixava em um estado de alerta imediato. Meus olhos, acostumados à escuridão, tentavam discernir as formas vagas dos objetos no galpão, mas a sombra parecia mais densa do que o normal, quase viva. Então, ele começou. Um arranhão leve, quase imperceptível, na parede de madeira bem atrás da minha rede. Rá, 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 ligeiro, irregular, como unhas secas raspando na tábua velha. Subia, descia, parava por um instante. Depois recomeçava, um pouco mais forte, um pouco mais perto. Eu prendia a respiração. Meu coração martelava no peito, um tambor descompassado no meio daquele silêncio opressor. Meu corpo, enrijecido na rede, recusava-se a obedecer a qualquer comando. Eu queria gritar, queria correr, mas o medo era um muro invisível, intransponível. Os arranhões cessaram. Eu parei. Escutei. Nada. O silêncio voltou a reinar, ainda mais opressor, se é que isso era possível. Minha garganta estava seca, a saliva havia sumido. Um suor frio escorria pela minha testa, molhando os cabelos. Eu esperava. Eu temia. Foi então que as batidas começaram. Não eram arranhões agora, eram golpes secos, ritmados, na vidraça da janela pequena que ficava a poucos metros de mim. Tum, tum, tum. Lentos no início, como se testassem a minha reação. Depois, as batidas se tornaram mais insistentes, mais fortes. Um ritmo macabro que ecoava em meus ossos. Meu corpo tremia incontrolavelmente, um calafrio percorrendo cada nervo, cada músculo. Uma voz. Fina. Aguda. Quase um sussurro esganiçado, arrastado, um lamento prolongado que parecia vir de muito longe, mas ao mesmo tempo estava ali, colado na janela, bem ao meu lado. Fumo. O terror puro me engoliu. Eu não conseguia respirar direito. O ar parecia pesado demais para meus pulmões. Meus olhos estavam fixos na janela escura, onde a sombra parecia se agitar. O pedido se repetiu, desta vez com uma leve impaciência, um tom mais arrastado. Fumo. Senti o cheiro. O cheiro adocicado e forte do tabaco de palha que eu guardava no bolso da camisa. A criatura, fosse lá o que fosse, também sentia. Ela sabia. Eu não havia feito barulho ao pegar o cigarro antes de dormir, mas ela sabia. A voz se tornou mais insistente, quase um rosnado sutil, um som que me perfurava a alma. Sinto o cheiro do teu fumo, me dá um pouco, por favor. Minha mente estava em branco, apenas o medo e o som daquela voz. Eu não podia me mover, não podia falar, não podia sequer piscar.
A noite se arrastava em séculos, cada minuto uma eternidade de agonia silenciosa. Eu apenas rezava para que o dia amanhecesse, para que aquela coisa fosse embora. A luz cinzenta e fraca da madrugada, finalmente. Ela esgueirou-se pelas frestas do galpão, vencendo a escuridão. A voz cessou. As batidas, os arranhões, tudo sumiu como fumaça. O silêncio agora era diferente, um alívio tênue, quase imperceptível, mas que me permitiu soltar a respiração que eu nem sabia que estava prendendo. Demorei para reunir coragem. Minhas pernas estavam bambas, meu corpo inteiro dolorido pela tensão. Com a mão trêmula, tateei meu rosto. E lá estavam, 3 sulcos, ásperos, quentes, marcando minha bochecha direita. Não eram as unhas de um homem. Eram mais profundos, mais cruéis. Saí do galpão, meus passos arrastados, um arrepio gélido percorrendo a espinha, mesmo sob o sol pálido que começava a despontar. Olhei para a janela onde a coisa havia batido. A madeira velha estava arranhada de forma profunda, marcas irregulares, como se garras tivessem tentado rasgar a tábua. No chão, bem abaixo da janela, uma visão que me gelou o sangue. Um anum preto, corpo disforme, penas eriçadas, e o pescoço virado de um jeito que nenhum pássaro conseguiria sobreviver. Um ângulo antinatural, quebrado de forma brutal. Abandonei o serviço, deixei as ferramentas, as peças, tudo para trás. Voltei para casa sem olhar para trás, a imagem do anum e a sensação dos arranhões em meu rosto gravadas na memória. Alguns dias depois, ainda com o semblante pálido e o coração pesado, contei o ocorrido a um velho morador da região, um senhor sábio que conhecia as histórias da floresta. Ele me ouviu com uma seriedade taciturna, balançando a cabeça lentamente. Era a Matinta Pereira. Ele disse, a velha que pede fumo, a que marca aqueles que lhe negam o que pede. A marca que eu carregava, e o cheiro do fumo, por vezes, ainda me alcança, traiçoeiro, trazido por um vento que não existe, um lembrete gelado de que algumas portas nunca deveriam ser abertas, algumas coisas nunca deveriam ser negadas. Ela desceu do carro, um vulto esguio de vestido claro, e simplesmente evaporou, desaparecendo no meio da chuva torrencial e da lama densa que abraçava a entrada da Ponte Velha, um local abandonado e temido, sem deixar um único rastro, uma mínima pegada, como se nunca tivesse tocado o chão. Meu nome é Rogério, sou um técnico de máquinas agrícolas, moro em Guarapuava, no Paraná, e essa experiência me assombra desde uma tarde sombria de chuva intensa, há alguns anos, numa estrada vicinal esquecida que conecta as cidades de Prudentópolis e Turvo. Era um dia que parecia não ter fim, o céu desabava em torrentes, e a terra vermelha transformava a estrada em um riacho de argila escorregadia, um caminho traiçoeiro e solitário, onde o silêncio era quebrado apenas pelo ronco abafado do meu motor e pelo incessante tamborilar da água no teto do veículo. Eu tinha urgência, precisava chegar a uma fazenda antes que a noite caísse por completo e decidi cortar caminho pela linha Barra Bonita, uma rota que, eu sabia, economizaria tempo, mas que exigia cautela extrema devido às suas condições precárias e à falta de movimento. O barro subia pelas rodas, pintando de vermelho as laterais da minha caminhonete e o cheiro úmido da terra invadia a cabine, misturando-se ao vapor que embaçava o para-brisa. A visibilidade era péssima, quase nula em alguns trechos, forçando-me a reduzir a velocidade a um ritmo de tartaruga, com os faróis mal furando a cortina aquática que envolvia tudo ao redor. Foi então, no ponto mais isolado daquele atalho, que a vi. Uma figura solitária, caminhando a passos lentos sob a fúria do temporal, desprotegida, sem um guarda-chuva sequer, sem uma capa, exposta à força implacável da natureza. Era uma mulher. Vestia um vestido de cor muito clara, quase um branco desbotado, já completamente encharcado e grudado ao corpo, revelando a silhueta magra e frágil. Sobre os ombros, uma blusa de lã fina, igualmente molhada, que parecia oferecer nenhuma proteção contra o frio úmido que curtava o ar. A imagem dela, tão vulnerável no meio daquela desolação, despertou em mim uma compaixão instantânea, um impulso quase automático de ajudar. Parei o carro alguns metros à frente, o motor ainda em marcha lenta, e abaixei o vidro com dificuldade, a chuva imediatamente invadindo a lateral da cabine. Gritei,
minha voz quase sumindo contra o som estrondoso da água batendo na lataria. Ela parou, a cabeça levemente inclinada, os cabelos escuros, molhados e grudados ao rosto pálido. Seus olhos, grandes e de um castanho muito escuro, quase negros, me fitaram com uma intensidade peculiar, sem expressar surpresa ou alívio, apenas uma espécie de resignação distante. Ela assentiu com a cabeça, um movimento lento e calculado, e começou a caminhar em minha direção. Eu abri a porta do passageiro, sentindo um arrepio estranho, um pressentimento que eu ignorei na hora. Ela entrou, e um frio diferente, não o do tempo lá fora, mas um frio que parecia vir de dentro, tomou conta do interior do veículo. O cheiro, um aroma denso, forte, diferente de tudo que eu já havia sentido. Não era o cheiro da chuva limpa, mas um misto de terra molhada muito antiga, de limo de rio, de algas em decomposição, de umidade estagnada, misturado com um toque quase imperceptível de mofo e algo mineral, algo que lembrava pedras molhadas em grutas profundas. Eu tentei disfarçar, mas o odor era persistente, preenchendo cada canto do espaço diminuto. Ela sentou-se em silêncio, os braços cruzados sobre o colo, e eu notei a palidez extrema de sua pele, um tom quase translúcido que parecia absorver toda a luz disponível. Não havia um pingo de cor em seus lábios, em suas maçãs do rosto, nada. E suas unhas, eu percebi ao virar rapidamente para engatar a marcha, estavam sujas de um barro preto, escuro, diferente do barro avermelhado que cobria a estrada. Era uma lama densa, quase pegajosa, incrustada sob as unhas longas e finas. Um desconforto começou a crescer dentro de mim, mas eu tentei racionalizar, pensando que talvez ela tivesse caído ou estivesse vindo de algum trabalho pesado em meio ao rio. O silêncio dela era pesado, quase sufocante. Eu tentei puxar conversa, perguntando se ela vinha de longe, se morava na região, mas ela apenas balançava a cabeça, negando ou afirmando com monossílabos inaudíveis. Seus olhos permaneciam fixos na paisagem borrada pela chuva, sem se voltar uma única vez para mim, sem demonstrar qualquer emoção. Eu senti um calafrio na espinha, uma sensação de que algo estava terrivelmente errado, mas o cansaço da viagem e a necessidade de chegar ao destino me faziam ignorar os sinais de alerta que minha intuição gritava. Depois de uns 15 minutos de viagem tensa, ela finalmente falou, e sua voz, um sussurro frio e rouco, quase inaudível contra o barulho da chuva, reverberou em meus ouvidos de uma forma estranha, seca e sem vida. Na ponte velha do Rio Jordão, por favor. Na entrada, disse ela, apontando um dedo pálido para a frente, onde uma silhueta escura começava a se desenhar através do véu de água. A ponte velha. Meu corpo gelou instantaneamente. Aquele lugar estava interditado há muitos anos, um ponto de lendas sombrias e acidentes terríveis, um local evitado por todos na região. Ninguém pedia para ser deixado ali, especialmente numa tarde como aquela. Eu quis perguntar o porquê, quis saber o que ela faria ali, mas as palavras ficaram presas na minha garganta, sufocadas por um medo súbito e irracional. Acelerei um pouco, querendo acabar com aquilo o mais rápido possível. A velha ponte de madeira, com suas tábuas podres e suas placas de proibido a passagem, surgia agora como um esqueleto fantasmagórico, um portal para algo sinistro através da cortina incessante de água. Estava ainda mais escura ali, a mata fechada emoldurando a estrutura decrépita. Parei o carro exatamente onde ela pediu, a menos de 5 metros da entrada barricada da ponte. Ela abriu a porta com uma lentidão perturbadora, sem uma palavra de agradecimento, sem um único olhar de despedida. Desceu. Eu virei a cabeça para vê-la caminhar em direção à ponte, para ter certeza de que ela estava bem, para ver se ela entraria na mata. Mas ela não andou. Ela simplesmente sumiu. Um piscar de olhos, uma fração de segundo, e o espaço onde ela estava, poucos instantes antes, estava vazio. Eu esfreguei os olhos, chacoalhei a cabeça, pensando que o cansaço estava me pregando uma peça. Olhei para a frente, para os lados, para trás, através do retrovisor embaçado. Nada. Apenas a chuva, a estrada lamacenta e a escuridão da vegetação densa que abraçava a ponte. Não havia árvores grandes o suficiente para se esconder instantaneamente. Não havia casas por perto. Não havia para onde correr, especialmente na velocidade em que ela desapareceu.
Um pavor gélido, um terror primitivo, me envolveu completamente, apertando meu peito, me tirando o ar. Meu coração começou a martelar contra as costelas, um ritmo descompassado e alucinado. Eu acelerei bruscamente, as rodas patinando no barro. A única coisa que eu queria era estar o mais longe possível daquele lugar, daquela visão impossível, daquela mulher. A imagem dela sumindo no ar, sem rastros, sem explicação, grudou-se à minha mente, uma ferida aberta. Dirigi por horas, tremendo, o suor frio escorrendo pela testa, mesmo com o ar-condicionado ligado. A cada curva, eu esperava vê-la novamente, parada no meio da estrada. Cheguei a um posto de gasolina na BR-277, já bem depois do anoitecer, as luzes fortes e o cheiro de diesel um alívio temporário para os meus nervos em frangalhos. Enquanto o frentista enchia o tanque, tagarelando sobre o tempo e a força da chuva, decidi olhar o banco do passageiro. E lá estava. Uma poça. O estofamento estava encharcado, pesado com água e lama. Mas não era o barro vermelho da estrada vicinal. Era uma lama escura, de um preto quase carvão, viscosa, com um cheiro inconfundível de rio, de alga podre, de umidade que se acumula nas profundezas de um leito d'água, exatamente como a lama que se encontra nas margens de um rio que transborda, que carrega detritos e sedimentos das profundezas. Foi nesse exato momento que o terror real, o pavor mais absoluto, começou a se instalar em cada célula do meu corpo, congelando meu sangue. Perguntei ao frentista, quase em um sussurro, se ele conhecia a ponte velha do Rio Jordão. Ele parou de limpar o para-brisa, me olhou de um jeito estranho, com os olhos estreitados, e contou que muitas histórias antigas circulavam sobre aquele lugar, algumas muito tristes, outras pavorosas. Ele mencionou, com uma naturalidade arrepiante, que uma delas era sobre Marisa, uma jovem da região que havia morrido afogada exatamente ali, perto da ponte, durante uma enchente terrível, havia mais de 10 anos. O nome: Marisa. O mesmo nome que, naquele instante, eu percebi, eu nunca havia perguntado à mulher que dei carona. Ela nunca disse seu nome. Eu olhei de volta para o banco encharcado, para a lama escura e fétida, e a imagem da mulher pálida, com as unhas sujas de barro preto, voltou com força total à minha mente, mais nítida, mais assustadora do que nunca. O cheiro, a palidez, o silêncio, o lugar, tudo se encaixava em uma tessitura de horror que eu jamais havia imaginado. E então, o detalhe mais horripilante de todos veio à tona, rasgando minha mente com um grito silencioso, um eco de desespero. Quando ela desceu do carro, ali na entrada da Ponte Velha, no meio daquela lama pegajosa e profunda, no meio daquela chuva que parecia apagar o mundo, ela não deixou pegadas. Nenhuma. Eu parei de respirar, o ar queimando em minha garganta. Marisa. 10 anos. O cheiro de limo, a lama no banco. Nenhum rastro. Nada. Eu juro, aquilo não tinha um rosto, era um buraco negro, um vácuo absoluto me olhando da escuridão, uma escuridão que parecia sugar a própria alma do meu corpo. Meu nome é Stênio, um técnico em mecânica, e essa história aconteceu há alguns anos, em uma noite abafada e pesada, no interior mais profundo do Mato Grosso do Sul, em uma estrada de terra que se estendia infinitamente sob um céu cravejado de estrelas, porém sem o amparo da lua. Eu voltava de um serviço particularmente complicado, distante, a centenas de quilômetros de qualquer vilarejo minimamente habitado, com a poeira fina daquela terra seca levantando-se em nuvens espessas e avermelhadas atrás da minha velha caminhonete, quase tangíveis sob os faróis amarelados. O relógio, no painel, marcado por uma luz fraca e bruxuleante, indicava bem mais que a meia-noite, talvez 1 da manhã. Eu estava completamente exausto, meus olhos ardiam de sono e cansaço. Apenas queria chegar ao conforto mínimo de um hotel qualquer em Campo Grande. A paisagem, monótona e escura, era interrompida apenas pela silhueta retorcida de árvores retorcidas e campos secos que se perdiam no horizonte infinito. Eu mastigava um pedaço de fumo, tentando espantar o sono, a boca seca, o gosto amargo. De repente, sem aviso algum, sem um ruído de alerta, as luzes do painel da caminhonete piscaram uma vez, fracas, quase fantasmas, depois apagaram por completo. O motor, que até então ronronava preguiçoso, engasgou com um som gutural,
Tossiu uma ou duas vezes como um animal moribundo e morreu. Silêncio. Um silêncio súbito e brutal, que engoliu o zumbido do motor, o som irritante dos grilos noturnos, o ruído distante do vento que antes assobiava entre as folhas secas das árvores. Eu parei, abruptamente, em meio à escuridão total, sem uma única fonte de luz, a não ser as estrelas distantes no alto, a escuridão do campo me abraçando por todos os lados, apertando, sufocando. Eu desci da cabine, a porta rangendo como um lamento antigo, um grito enferrujado no silêncio da noite, e bati com força no capô, na esperança vã de que algo se resolvesse por milagre. Nada. Nem um sinal de vida da bateria, nem um estalo, de nada. A caminhonete estava morta, completamente morta, como se sua alma tivesse sido subitamente arrancada. Um frio inesperado, um arrepio gelado, subiu pela minha espinha, mesmo com o calor úmido e pegajoso daquela noite de verão. Eu me abaixei para olhar o motor. O único som agora era o da minha própria respiração ofegante, usando a lanterna do celular, a única fonte de luz que me restava, um pequeno círculo amarelado que mal cortava a negridão. Foi então que eu senti. Um calafrio profundo, que parecia penetrar os ossos. Os bois na fazenda ao lado do mata-burro, aquela passagem de madeira e ferro que eu havia acabado de transpor com dificuldade, começaram a mugir. Não um mugido comum, mas um som desesperado, um coro agônico, um mugido de pânico puro e incontido. Eles corriam pela cerca, chocavam-se uns nos outros com violência, assustados com algo que eu, com a visão limitada pela escuridão e pela poeira, ainda não via, mas que sentia, pesando no ar. Eu me levantei devagar, os movimentos lentos e travados, o coração batendo forte, forte demais, tão forte que eu podia sentir as pulsações nas têmporas, nos dedos, quase estourando no peito. Minhas mãos suavam frio. E então eu a vi. No fim daquela longa e estreita estrada de terra, a uns 50 metros de onde eu estava, talvez um pouco mais, uma figura feminina, alta, esguia. Vestia um vestido longo, de uma cor cinza desbotada, quase imperceptível na penumbra, e um véu cobria sua cabeça, flutuando levemente na brisa inexistente, como se fosse feito de névoa. Ela vinha em minha direção, eu juro. Ela vinha deslizando, eu disse, deslizando sobre o chão pedregoso. Seus pés não tocavam a terra, como se fosse um espírito, uma miragem se materializando diante dos meus olhos atonitos, uma visão saída do pior dos pesadelos. Eu não conseguia respirar, meus pulmões pareciam ter esquecido completamente o que fazer, meu corpo inteiro paralisado por um medo que eu nunca havia experimentado antes, um terror mais antigo que a própria razão. Ela se aproximava, lenta, inexorável, e o mugido dos bois se tornava mais alto, um coro enlouquecedor de terror animal que ecoava pelas distâncias da escuridão, que parecia vir de todos os lados e de lugar nenhum. Eu tentei gritar, tentei com todas as minhas forças, mas nenhum som saiu da minha garganta seca e contraída. Minhas mãos tremiam tanto que o celular, que ainda segurava com a lanterna ligada, quase escorregou e caiu no chão empoeirado, espatifando-se em 1000 pedaços. Eu levantei o braço, num gesto quase automático de defesa, com a lanterna ainda teimosamente acesa, e mirei em seu rosto, ou onde o rosto deveria estar. O véu era fino, um tecido translúcido que não escondia totalmente o que havia por trás, e sob ele. Nada. Não havia pele, nem ossos, nem olhos que pudessem me encarar, nem boca que pudesse proferir maldições. Era apenas um vazio, um ponto de escuridão total, tão profundo e denso quanto o próprio universo, como um buraco negro que me engoliria por inteiro se eu me aproximasse demais, sugando cada átomo da minha existência. Um vácuo sugando toda a luz, toda a vida, toda a esperança. O ar ao redor se tornou pesado, denso, quase sufocante, e um cheiro nauseabundo, uma mistura estranha de terra molhada e algo adocicado, de carne em decomposição, de um ser morto há muito, muito tempo, invadiu minhas narinas, me revirando o estômago. Eu senti meus joelhos fraquejarem, o chão girando sob meus pés, a realidade se distorcendo em um borrão. Tentei correr, tentei fugir desesperadamente, mas minhas pernas não obedeciam, presas ao lugar, hipnotizadas por aquele abismo sem fim. O terror me consumia, me paralisava, me transformava em uma estátua de carne e osso, impotente diante daquela coisa.
De repente, as luzes do painel da caminhonete piscaram, uma, duas, três vezes, em um ritmo frenético e assustador. O rádio ligou sozinho, chiando uma estática alta e insuportável, depois apagou tão subitamente quanto acendeu. As luzes, porém, acenderam novamente, firmes, verdes e vermelhas, brilhando com uma intensidade que parecia desafiar a escuridão. O motor fez um ruído. Um estalo. Eu não pensei, não hesitei, não questionei, apenas entrei correndo na cabine, as mãos trêmulas agarrando a chave na ignição, e o motor roncou para a vida, como um milagre, um brado de esperança no inferno. Eu engatei a ré, pisei fundo no acelerador, e a caminhonete guinchou, jogando terra e pedras para trás, arrancando dali, fugindo daquele horror indescritível, daquela figura que permanecia, imóvel, no meio da estrada. Eu dirigi sem ousar olhar para trás, a mais de 120 km por hora por aquela estrada de terra castigada, sentindo cada pedrinha balançar o veículo, até as rodas encontrarem o asfalto seguro novamente. Só parei em um posto de gasolina, a uns 80 km dali, as mãos ainda tremendo incontrolavelmente, o suor frio escorrendo pela nuca, encharcando minha camisa. No dia seguinte, no hotel em Campo Grande, eu contei a história para o recepcionista, um senhor de cabelos brancos ralos e olhos cansados, que ouviu tudo com uma calma perturbadora, como se fosse um relato comum, esperado. Ele me disse que eu tive sorte. Muita sorte, de verdade. Falou que era a viúva da estrada, uma alma penada que vagava por aquelas paragens desde a década de 40, ou talvez muito antes. Os relatos eram antigos demais para serem precisos. Ela havia perdido o filho pequeno em um acidente terrível bem naquela estrada, atropelado por um caminhão que nunca foi encontrado, e desde então seu espírito vagava sem descanso, procurando, esperando. Ele disse que ela sempre aparece quando os carros apagam naquela região isolada, em busca de alguém para o quê? Eu não voltei para pegar minha caixa de ferramentas que deixei lá, no capô da caminhonete, nem olhei para trás uma única vez. Aquela estrada, para mim, nunca mais será a mesma. E eu sei, com uma certeza fria e cortante, ela ainda está lá, esperando por alguém que não consiga ligar o carro novamente. O som da risada ainda ecoa em meus pesadelos, uma risada que não era de animal, não era da terra, mas de algo horripilante que se aninhou na escuridão fria do sítio de meu tio, marcando cada fibra do meu ser, corroendo minha paz de forma irreversível. Meu nome é Cássio, e o que vou lhes contar aconteceu há cerca de 20 anos, em um verão ardente que jamais se apagaria da minha memória, quando eu era apenas um garoto de 12 anos e passava as férias escolares na propriedade rural do meu tio Zósimo e da minha tia Maria, um lugar que antes eu considerava um refúgio de liberdade e aventuras, mas que se transformou, diante dos meus olhos inocentes, no palco do mais puro e ancestral terror, um pesadelo que se recusava a terminar. Era uma tarde abafada e morna de janeiro. O sol de rachar castigava a pele e a poeira fina e avermelhada subia a cada passo meu e do meu tio enquanto caminhávamos pelo pasto seco, em direção ao limite da propriedade. Nós íamos consertar uma cerca antiga, já enferrujada e caída, perto de um barranco alto e íngreme, coberto por uma vegetação rasteira teimosa e algumas árvores retorcidas, galhos secos que pareciam garras no céu azul profundo. Meus olhos, acostumados à vastidão do campo, varreram a paisagem por puro hábito, buscando algum coelho ágil ou um tatu distraído, quando de repente algo se destacou na linha do horizonte, um vulto escuro, quase imperceptível, no topo do barranco. Era um bode, inteiramente preto, sua pelagem escura absorvendo a luz do sol, com chifres retorcidos e pontiagudos que pareciam rasgar o céu azul, um contraste inquietante. Eu o observei por um instante, a curiosidade infantil me dominando, a beleza selvagem e ao mesmo tempo sombria do animal me prendendo em um transe momentâneo. Ele parecia um guardião silencioso daquele ponto isolado da fazenda. Então, ele fez algo que desafiou toda a lógica da natureza, que virou meu mundo de cabeça para baixo. Lentamente, com uma lentidão nauseante que congelou meu sangue nas veias, ele se ergueu sobre as patas traseiras. Eu pisquei uma, duas vezes, achando que meus olhos, cansados pelo sol forte, me enganavam, que o calor intenso havia me afetado, que aquilo era apenas uma ilusão. Mas não, ele estava lá, em pé, perfeitamente equilibrado, observando-me com olhos que pareciam vazios,
mas que, de alguma forma, guardavam uma inteligência antiga, uma malícia profunda, um conhecimento profano que arrepiou cada pelo do meu corpo. A visão era grotesca, surreal. Ele deu um passo, arrastado, depois outro, caminhando sobre as patas traseiras como um homem velho, curvado pelo tempo, mas estranhamente determinado, com um propósito que eu não podia compreender. A grama seca e quebradiça crepitava sob seus cascos enquanto ele se movia, um passo pesado, um movimento antinatural, quase mecânico, sem o balanço esperado de um animal. Meu coração disparou, batendo forte no peito, um tambor descompassado de puro pavor, de uma apreensão crescente. Eu não consegui gritar, minha voz ficou presa na garganta, um nó apertado e gelado de medo. Ele não correu, não saltou, não demonstrou qualquer impulso animal de fuga, apenas caminhou, com uma estranha dignidade profana, até desaparecer na densidade da mata escura, engolido pela sombra das árvores, deixando para trás apenas o silêncio perturbador e um pressentimento de algo terrível que se misturava ao cheiro forte de terra e suor que vinha do meu próprio corpo. Eu permaneci ali, imóvel, meus olhos fixos no ponto onde ele havia sumido, a imagem gravada a fogo em minha mente. Eu me virei para o meu tio, a boca seca como papel, tentando formular as palavras, descrever o horror antinatural que acabara de presenciar, a cena que desafiava tudo o que eu conhecia sobre a vida. Eu comecei, a voz embargada, um fio de som quase inaudível, falando sobre o bode, sobre o que ele estava fazendo. Ele me interrompeu, a voz cortante como uma lâmina afiada, fria e raivosa, a face contorcida em uma careta de pura raiva e algo mais, algo que eu nunca tinha visto nele, um homem sempre tão calmo, tão paciente e justo. Ele rosnou, as veias de seu pescoço saltando, os olhos escuros, fixos nos meus, não com raiva de mim, mas com uma ameaça velada, um pavor indizível em seu tom, dizendo para eu calar aquela boca, Cássio, que não queria ouvir uma palavra sobre isso, nunca mais, para eu entender. A intensidade de seu aviso, a ferocidade de sua proibição, a dor que parecia perfurá-lo, me fez engolir o resto da frase, as palavras presas em minha garganta, sufocadas pelo peso daquele segredo. Eu não entendi a razão de tanta fúria e medo, mas a obediência se impôs. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de um segredo que eu sentia ser antigo, sombrio, mais antigo que as próprias árvores daquele lugar, mais velho que o meu tio, mais antigo que o tempo. Meu tio retomou o trabalho na cerca, martelando com uma força que parecia descarregar toda a sua raiva e seu medo, mas eu podia sentir a tensão em seus ombros largos, a forma como ele evitava meu olhar, seus movimentos bruscos e desajeitados. Eu não dormi direito naquela noite. O bode em pé, caminhando como um homem, se repetia em minha mente em um ciclo vicioso, uma imagem grotesca que roubava meu sono e minha paz, um terror que se aninhava no escuro do meu quarto. Os dias seguintes foram estranhos, a atmosfera no sítio mudou de forma sutil, quase imperceptível para olhos menos atentos, mas para mim, cada sombra, cada som parecia um presságio de algo ruim, um cheiro de mofo e desgraça que se infiltrava em tudo, no ar, na comida, nos nossos corações. Na manhã do terceiro dia após o meu encontro bizarro, o grito agudo e desesperado da minha tia Maria rompeu o silêncio da fazenda, um som que fez meu coração saltar. Ela havia encontrado a vaca leiteira principal, a mimosa, um animal dócil e produtivo, morta no pasto, seu corpo grande e pesado retorcido de uma forma que desafiava completamente a natureza, a vida. As patas traseiras estavam quebradas, mas não de uma forma comum, uma fratura limpa causada por uma queda. Não, elas estavam estraçalhadas, viradas para trás em ângulos impossíveis, como se a tivessem forçado a se contorcer em uma posição de agonia extrema, uma tortura indizível. Os ossos pareciam mastigados, esfarelados, com marcas que não eram de nenhum animal que eu conhecia, nem mesmo de um lobo faminto ou de um cachorro bravo. Meu tio examinou o animal com uma expressão sombria, a testa franzida em preocupação e um medo disfarçado que ele tentava em vão esconder. Ele disse, com a voz rouca, que era a idade, ou alguma doença repentina, mas eu podia ver em seus olhos, escuros e fixos, que ele não acreditava nas próprias palavras, que ele sabia a verdade, ou pelo menos desconfiava dela. Eu me lembrei do bode. O bode que caminhava. Não ousei mencionar, o aviso de meu tio ainda fresco em minha memória. Uma semana se passou.
E o nervosismo aumentava a cada dia, uma sombra fria que pairava sobre a casa, sobre as nossas vidas. Minha tia Maria, sempre tão alegre, tão cheia de vida e de fé, estava pálida, com olheiras profundas que a envelheciam de repente. Seus olhos mostravam um cansaço que ia muito além do físico, um esgotamento da alma. Ela começou a se recusar a ficar sozinha na cozinha à noite, sempre pedindo, com a voz quase suplicante, que eu ou meu tio a acompanhássemos, alegando que sentia calafrios e que a casa parecia mais fria. Uma noite, enquanto ela lavava a louça e eu secava, o tilintar dos pratos foi o único som por um tempo, até que ela parou de repente, o pano de prato caindo de suas mãos inertes sobre o chão de ladrilhos frios. Seus olhos se arregalaram, fixos na janela escura que dava para os fundos da casa, para a escuridão da noite. Ela sussurrou, a voz um fio de som, quase inaudível, tremendo de pavor, que ele estava lá, que o bode estava olhando para ela. Eu me virei rapidamente, o coração disparando novamente, mas não vi nada, apenas o reflexo distorcido da cozinha no vidro escuro, a escuridão insondável lá fora. Eu tentei acalmá-la, dizer que era a imaginação dela, o cansaço, a tensão, mas ela balançou a cabeça, negando, os olhos cheios de lágrimas escorrendo pelo rosto, dizendo que não, Cássio, não era um bode qualquer, que ele a olhava como um homem, com maldade, com uma sede de destruição que a gelou até os ossos. Naquela mesma noite, eu acordei com um grito agonizante que cortou a quietude da madrugada, um som que ainda ecoa em meus ouvidos. Minha tia estava no chão da cozinha, caída ao lado do fogão, suas roupas em chamas, um cheiro insuportável de carne queimada enchendo o ar, sufocante, nauseante. Meu tio, em desespero, conseguiu apagar o fogo com cobertores e água, mas as queimaduras eram horríveis, cobrindo grande parte de seus braços e rosto, desfigurando-a. Ela delirava, chamando pelo bode, implorando que ele a deixasse em paz, a voz estrangulada pelo pânico e pela dor excruciante. Os médicos na cidade, dias depois, disseram que foi um acidente doméstico, que ela deve ter se desequilibrado e derramado algo inflamável no fogão enquanto cozinhava à tarde da noite. Ninguém questionou, ninguém se atreveu a dizer o que realmente pensávamos, mas o olhar de meu tio encontrou o meu, um olhar de conhecimento sombrio, de uma verdade que ambos temíamos com todas as nossas forças, mas que ele ainda se recusava a verbalizar, a dar nome. A tia Maria foi levada para a cidade grande, sua condição grave, mas eu não consegui ir com ela. Meu tio me pediu para ficar, talvez para proteger o que restava do sítio, talvez para me expor ao horror, para me fazer entender a profundidade daquela maldição, não sei. A casa estava vazia, fria, cada rangido da madeira velha um sussurro do mal, cada sombra um vulto ameaçador. Eu não conseguia dormir, o cheiro de queimado parecia impregnado em minhas narinas, o grito dela em meus ouvidos, a imagem de seu corpo em chamas se repetindo sem parar. Uma noite, eu estava sentado na varanda dos fundos, a brisa fria da noite trazendo o cheiro da terra úmida e do mato, tentando encontrar algum consolo na escuridão profunda, uma forma de acalmar meus nervos em frangalhos. Então, eu o vi de novo. Ele estava lá, sentado na grama alta, perto da cerca de arame farpado que ladeava o pasto, não deitado, não pastando como um animal normal, mas sentado como um homem, as patas dianteiras dobradas de forma quase humana, a cabeça erguida, os olhos vermelhos brilhando intensamente na penumbra, como brasas vivas que me observavam com uma curiosidade sádica. Meu sangue gelou nas veias, o medo me paralisou completamente. Uma estátua de pavor, incapaz de qualquer movimento, qualquer reação. Eu não conseguia desviar o olhar, preso por aquela presença grotesca, sobrenatural, uma visão que desafiava a própria realidade. Foi então que o som veio, rasgando o silêncio da noite. Uma risada. Gutural, profunda, humana. Uma risada que brotava da garganta daquele animal, cheia de escárnio, de uma maldade indizível, de um divertimento cruel com o meu medo. Não era um balido, não era o som de um bode, era a risada de um homem, distorcida, demoníaca, que parecia zombar da minha impotência, do meu terror, da fragilidade da minha vida. Eu fechei os olhos com força, desejando que fosse um pesadelo horrível, que eu pudesse acordar e tudo aquilo desaparecesse, que a criatura se dissolvesse no ar, mas a risada persistiu, ecoando no ar noturno,
um som que rasgava a noite, que penetrava em minha alma, corroendo minha sanidade a cada nota macabra. Quando os abri novamente, ele havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali, deixando apenas o vazio e o terror. Um terror que se enraizou profundamente em mim, que jamais me abandonaria, que me seguiria para o resto dos meus dias. Naquela semana, a tensão era palpável, o ar pesado de presságios sombrios, uma expectativa de desgraça iminente. Meu tio mal falava, seus olhos perdidos em algum lugar distante, como se estivesse revivendo velhas memórias de dor e horror, de eventos passados que agora se repetiam. Na noite de sábado, o inferno se abriu sobre nós, literalmente. O galpão de máquinas, onde guardávamos os tratores, todas as ferramentas agrícolas e todo o combustível necessário para a fazenda, explodiu em chamas, uma labareda gigantesca que iluminou o céu noturno como um farol de condenação, pintando as nuvens de um vermelho assustador. Meu tio e eu corremos para tentar conter o fogo, desesperados para salvar o que podíamos. O calor era infernal, quase insuportável, o cheiro de fumaça, borracha e diesel queimado sufocante, queimando minhas narinas e garganta. Enquanto eu tentava puxar uma mangueira pesada, meus olhos foram atraídos para o centro das chamas, para a dança infernal do fogo que consumia tudo. E lá, em meio ao turbilhão laranja e vermelho, emoldurado pelas labaredas que devoravam a madeira e o metal, eu o vi. A silhueta. Alta, esguia, em pé sobre duas patas, as chamas dançando ao redor dela como um manto profano, uma auréola de destruição. Não era uma ilusão, não era a fumaça distorcendo a visão, nem o calor me fazendo ver coisas. Era o bode, mas agora não era um animal, não era uma simples criatura do campo, era a manifestação pura e concreta do mal, um demonío em forma caprina, os olhos vermelhos brilhando intensamente através do fogo, um olhar que parecia me desafiar, me condenar, selar o destino de minha família, uma maldição antiga, uma herança de dor e sofrimento que jamais nos abandonaria, que nos perseguiria através das gerações. Aquele incêndio consumiu não apenas o galpão e tudo o que havia dentro, mas o que restava da minha inocência, da minha paz interior. Eu nunca mais voltei ao sítio de meu tio. Nunca mais conversei com meu tio sobre aquilo que vimos. Mas a imagem permanece, gravada a ferro e fogo em minha mente, em minha alma. A criatura, o fogo, a risada,